que já estivemos aqui em um passado que ficou dentro de mim. Tantos anos foram pra caminhar, desvios no caminho até encontrar você. Sinto o sol de um novo dia em tua companhia. Não tenho solidão. Alma, corpo e coração juntos podem ser capazes. Uma boa noite, meus queridos amigos, a TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com mais uma vez ao vivo com o programa Alegria de Viver. Programa este que tem como objetivo de trabalhar temas como o suicídio. Ele vai ser ao longo dos programas sempre tocando no assunto sobre suicídio, um tema tão pesado, né, mas que hoje a sociedade que vem sendo vítima, né, deste mal, uma verdadeira, como na fala de Divaldo, uma verdadeira pandemia, né, a nível mundial e que toca mais ainda e atinge a nossa juventude. Então precisamos falar de suicídio, precisamos tocar no assunto, levar conhecimento às pessoas para que elas possam ter uma ideia de como poder ajudar quando detectar alguém com ideações suicidas, com depressão, saber encaminhar para um profissional da área, um psicólogo, um psiquiatra, cuidar também do lado espiritual, seja qual for a religião, que não se deve justamente se vamos dizer assim, tirar, né, esse lado que é tão importante na nossa existência, porque somos espíritos eternos, fomos criados para a eternidade, para evoluir, e esse lado espiritual da espiritualidade é muito importante para todos nós. Uma boa noite a Duda Show, que está aqui no perfil do Instagram, a Laura, ao Demoline, a Ruth, a Irati, a Irani, a plataforma dos planos, a Irani também, uma boa noite, muita paz, muita luz. Vamos ver quem está aqui através do Facebook, a Eliedna, a Luísa Medeiros, a Sônia Conte, a Ana Arolina também, boa noite, lá do Acre, diretamente do Acre, muita paz, uma boa noite. Nesse programa, a Nina também, que está entrando aqui agora, uma boa noite a todos e que possamos juntos, né, discutindo esses temas sobre o suicídio, poder fazer com que aqueles que hoje passam por problemas de ordens tão difíceis, né, possamos fazer com que eles voltem à alegria de viver. Nós estamos estudando, como vocês sabem, o livro Suicídio, escrito por Richard Simonetti, porque ele trabalha de forma tão tranquila e tão suave, né, o tema, que achamos importante estudarmos primeiro ele, né, neste programa, para nós termos uma base para, em programas futuros, depois de concluir a obra,
o suicídio, poder aprofundar mais no tema. É isso? Então vamos ao capítulo de hoje, que se refere justamente à genética. Nós falamos no programa anterior sobre tédio, e aqueles que querem ter ou assistir os programas anteriores, é só ir lá no canal do YouTube TV Chico Xavier e assistir a playlist programa Alegria de Viver e assistir, ter acesso aos programas anteriores. Pedimos e convidamos a todos para que possam se inscrever lá no nosso canal, é gratuito, o canal é totalmente gratuito e vai ser assim, e que deve ser assim, e que vocês possam nos ajudar. Estamos faltando menos de 180 inscrições para completar 1000, que é onde estamos desejando, para que possamos ter um maior avançar, em um patamar nas transmissões. Então, Richard Simonetti pergunta a seguinte: ele diz o seguinte, pergunta o seguinte: pesquisadores americanos conseguiram estabelecer uma relação direta entre a tendência ao suicídio e aos baixos níveis de serotonina no cérebro, a substância responsável pela sensação de bem-estar. Não é uma negação da tese espírita que situa o assunto na área das tendências do espírito e nas influências espirituais, sendo o perispírito, como comentamos, o modelo organizador biológico que preside os fenômenos físicos. Podemos dizer que os níveis de serotonina no cérebro de alguém obedecem não a simples fatores hereditários, mas à sua condição espiritual. Então, Richard Simonetti colocando justamente o modelo organizador biológico, o perispírito, dentro da sua importância para nós, porque ele é o que é o corpo espiritual que dá a forma, ao corpo físico, e a importância dele para todos nós. E como ficam as leis da hereditariedade? Elas funcionam inelutavelmente em relação à cor dos olhos, da pele e à estrutura óssea. Quanto aos detalhes relacionados com a saúde ou enfermidade, limitações ou exuberância física, depende do espírito. Então ele separa muito bem, inteligentemente, a questão do... Quando se fala em hereditariedade, ninguém herda dos pais a condição de ser um suicida, de cometer um ato suicida. É a condição do espírito, que pode ou não promover o ato suicida. Isso também não quer dizer que nós reencarnamos com propósito, ou no nosso mapa kármico, vamos dizer assim, nosso mapa reencarnatório, para cometer o suicídio, de forma nenhuma. Existem as circunstâncias, uma delas é justamente a questão da falta de fé, o tédio pela vida, que faz, como estudamos no capítulo anterior, que fazem com que possamos escolher ou não dar cabo da nossa própria existência. Nós, como os espíritas, nós já sabemos que não tem a solução tirar a nossa própria vida, porque nós vamos continuar vivos no outro lado da vida, na outra dimensão, e mais ainda assomando os dramas conscienciais por conta do ato cometido,
mesmo tendo os atenuantes, né, que são aqueles que não têm nenhum conhecimento, né, da vida espiritual, o muito leigo em relação à questão da vida mesmo e à vida espiritual, mas não se isenta ele de passar pelos vexames, né, pelos dramas de consciência, o qual infringiu as leis de Deus, porque só Deus é quem dá o direito de tirar, de nos levar de retorno à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Fatalmente nós iremos desencarnar, nós iremos morrer, né? Mas tudo dentro do seu tempo. É claro, é por isso que também nós falamos em programas anteriores a questão dos suicidas inconscientes, aqueles que bebem demais, exageradamente, que fumam, que falam demais, né? Que tem uma gula fora do comum. Todas essas situações levam justamente a diminuir a nossa perspectiva de vida. A terceira questão, trata-se de algo planejado? Pode ser, mas ainda que não exista planejamento. Determinadas características são impressas no corpo físico, atendendo às leis de automatismo psicobiológico, de conformidade com as suas necessidades e as necessidades do reencarnante. No caso da serotonina, o fato de haver mais ou menos produção no cérebro e, consequentemente, mais ou menos bem-estar não depende, então, de fatores físicos que interferem na formação do cérebro? Depende, sim, mas levando-se em consideração que eles não surgem a partir de aleatória composição genética, mas de condição do espírito reencarnante, do seu passado, das experiências que desenvolveu. Existe, é claro, toda uma condição hereditária, às vezes herdamos fisicamente, né, afeições do pai ou da mãe, mas a questão espiritual é premente, né, em nós, né? Vamos dizer assim, bem rasteiramente, é bem capital essa questão, né? E o nosso passado interfere diretamente, justamente na construção do corpo físico, porque interfere no nosso corpo espiritual, que é o modelo organizador biológico, né? E isso nós devemos ter uma consciência bem firme em relação a essa questão. Digamos que ele traga determinadas perturbações, conservando uma ausência de iniciativa e a tendência ao acomodamento. Richard Simonetti diz: favorecerá a moldagem de uma estrutura cerebral com produção de baixo nível de serotonina, obedecendo não a fatores aleatórios geneticamente, mas a fatores espirituais, envolvendo a sua condição de herdeiro de si mesmo, daquilo que foi no passado. O nível de serotonina será sempre a consequência do seu comportamento pretérito, nunca a causa do seu comportamento presente ou de sua vocação para o suicídio. É muito importante isso, porque nós poderíamos até justificar o fato, né, de uma produção menor de serotonina, e isso ser a causa do suicídio. E Richard Simonetti é muito claro aqui nessa questão, quando ele diz, nesse último parágrafo, o nível de serotonina será sempre a consequência de seu comportamento pretérito. Então, o nosso passado interfere
diretamente nessa questão do nível da serotonina, como ele coloca aqui, e nunca a causa do seu comportamento presente ou de sua vocação do suicídio. Então, o nosso passado, nós vivemos, consequentemente, nesse momento reencarnatório, consequências do nosso passado. Nós passamos por determinadas dificuldades, seja elas a nível prático aqui, de profissional, de trabalho, de dificuldade de vencer na vida, certas condições espirituais de não conseguir perdoar ainda determinadas pessoas, não ter afinidade com determinadas pessoas, ter uma relação de desarmonia com determinadas pessoas na família. Isso tudo está relacionado com, né, o passado. Nessas consequências pode vir, é claro, a questão da depressão, a questão do o desânimo inicialmente, que leva o indivíduo a uma tristeza e uma falta de fé. E nessa sintonia, nessas vibrações mais baixas, pode sintonizar com espíritos afins que podem ser desafetos do passado e começar a nos incentivar para que possamos resolver toda essa situação de uma vez, dando cabo de nossa própria vida, né? Mas, como nós espíritas sabemos que o nosso passado está afetando diretamente agora o nosso presente, e essa reencarnação nos mostra todas essas questões, e por conta desse conhecimento da doutrina espírita, nós vamos nos trabalharmos para não nos afetarmos em relação a todas essas situações difíceis, as provações e as expiações que chegam até nós, e fazer com que prevaleça a vontade nossa, o nosso livre-arbítrio de viver. E, em consequência disso, trabalhar toda a estrutura teórica que a doutrina espírita nos coloca. O Livro dos Espíritos, que nos dá a resposta para tudo que nós precisamos saber sobre a vida. O Evangelho, a parte moral da doutrina espírita, que nos dá o sustentáculo para que possamos aumentar a nossa fé, que nos faz mostrar de forma tão clara como Jesus procedeu nos seus ensinamentos e como ele nos orienta para que possamos seguir a nossa caminhada e vencer, né, as dificuldades que chegam à nossa frente. Vamos à questão número 6. Ainda em relação ao suicídio, há casos em que várias gerações de uma família se envolvem com o suicídio. Não há aí uma influência genética. Mais uma vez, Richard Simonetti toca na questão justamente da genética em relação a gerações de famílias que se envolveram com suicídio. Será que isso tem alguma relação? Vamos ver. Há uma afinidade espiritual, que é diferente, né, dessa questão das influências de gerações passadas que se envolveram com suicídio. Espíritos que têm essa tendência, unidos na carne para experiências redentoras, guardam a tendência para a fuga, da mesma forma que podemos ter numa mesma família, em várias gerações, o nascimento de artistas ali reunidos, não por hereditariedade, mas por afinidade musical. Então, a questão da afinidade é muito importante, né? É o que responde justamente essa questão, e a ideia central que ele coloca aqui, porque o fato de termos, vamos dizer assim, hipoteticamente, gerações de nossa família no passado que se envolveram com o suicídio, e nós não vamos herdar geneticamente essa questão, mas
tem a questão das leis de afinidades. Quem sabe, em uma família se reúne 2 ou 3 que têm justamente esse tipo de afinidade para se ajudarem. E aqueles, vamos dizer, os pais, que se comprometeram a receber estes para os orientar e para que possam tirar essa tendência que existe dentro deles, né, e seguir a sua caminhada, né, e vencer a sua reencarnação. É por isso, essa visão dá muito clara o que nós entendemos de reencarnação, que Deus nos deu a reencarnação não como forma de punição, e nós vemos muito claro aqui nessa última questão, a reencarnação é um momento de nós reeducarmos, né, trabalhar os nossos comportamentos que foram defeituosos no passado e reestruturar aqui nessa existência presente, né? E isso é de uma beleza muito grande, de uma bondade e de uma infinitude muito grande e de uma misericórdia infinita de Deus para com todos nós. A questão número 7. Será possível ao indivíduo que traz um baixo nível de serotonina, favorecendo ideias de autoaniquilamento, fruto de suas limitações espirituais, reverter essa situação? Será? Deus nos faculta o livre-arbítrio. Ele já fecha aqui a questão com esse fato do livre-arbítrio, com o qual podemos mudar as situações da nossa vida. Mesmo porque ninguém nasce para ser suicida, como comentamos anteriormente. Quanto aos baixos níveis de serotonina no cérebro, há tratamentos médicos com bons resultados, desde que o paciente compenetre-se de que está apenas cuidando de efeitos. É preciso atacar as causas dessas tendências que residem no espírito, buscando uma tendência ativa pautada nos valores do bem e da verdade. Então, essa questão da baixa produção de serotonina pelo cérebro não é justificativa para que aquele que cometeu o suicídio chegar no outro lado e ter seus atenuantes totais, né? Porque existe a medicina na Terra, Deus colocou a medicina na Terra para resolver. E hoje tem, como ele fala aqui, resultados belíssimos em relação a essa questão desse controle da produção de serotonina. Agora, Richard Simonetti coloca a questão chave, é o livre-arbítrio. Nós temos o poder de escolha na nossa mão. Nós podemos escolher o lado do suicídio, o caminho do mal, ou poderemos escolher o caminho de continuar a nossa vida, lutar pelas coisas que nós desejamos e que nós queremos intimamente e escolher o caminho do bem. É tudo fruto do nosso livre-arbítrio, né? Nós temos isso em nossas mãos. E tudo que acontece de bom, ou quando nos afastamos do mal, quando não praticamos o bem, é fruto da nossa escolha, né? Não é culpa de ninguém, não é culpa da nossa produção pequena de serotonina que nos dá um desânimo, que nos direciona para esse sentido, porque tem respostas na medicina para isso e devemos buscar. Tem tratamentos espirituais nas casas espíritas e em outras escolas religiosas, mas especificamente nós estamos aqui falando da doutrina espírita, que tem um cabedal de ferramentas para que possa auxiliar, junto com o tratamento médico, aquele que está precisando de ajuda. Aquele que está com tratamento de passe de água frutificada, assistindo a reunião doutrinária na casa espírita, ingressando em grupos de estudos, não devem, em hipótese alguma, se afastar do tratamento médico. Se vocês chegarem numa casa espírita e alguém orientar para deixar a parte médica
e cuidar apenas do tratamento espiritual, deixem aquela casa espírita e vão para uma que tenha a orientação correta. Se vocês chegarem numa casa espírita, agora veio na minha mente, estamos estudando e refletindo sobre a questão da mediunidade. Chegar na casa espírita, alguém com problemas, e alguém orientar que você precisa desenvolver a sua mediunidade e que precisa ir para a mesa mediúnica, deixe aquela casa espírita. Porque primeiro se deve fazer o tratamento do passe, água fluidificada, receber as orientações, assistir reunião de evangelho, até adquirir o equilíbrio. Equilíbrio, porque muitas vezes essa sensibilidade se dá por conta, justamente por conta dos desajustes que estão acontecendo naquele momento. E depois de um tratamento, pode cessar totalmente e não seja mediunidade aquilo. Mas como também pode ter uma sequência, uma continuação dessa sensibilidade mais aguçada, mas isso nós vamos conversar em outro momento mais específico, né? E a última questão, digamos que ele não consiga e acabe por suicidar-se. Haverá atenuantes tendo em vista o problema da serotonina? O que é que nós achamos em relação a essa questão? Pode haver essa atenuante, mas, por outro lado, há agravante de não ter se esforçado por mudar a situação, partindo do princípio de que ele não reencarnou com o suposto karma do suicídio, e sim com o compromisso de vencer suas tendências inferiores. Então ninguém nasce com karma para o suicídio. Isso aí nós devemos tirar do nosso vocabulário. Nós temos o livre-arbítrio, como Richard Simonetti colocou aqui, e nós temos toda uma estrutura nas casas espíritas, da doutrina espírita, o conhecimento da medicina, para que possamos encontrar. Tem psicólogos especializados para trabalhar essas questões e diante de tudo isso nós temos que procurar toda essa ajuda, porque isso vai fazer parte justamente de um esforço nosso para buscar o nosso equilíbrio espiritual, o nosso equilíbrio físico, né? Então tudo, a lição de hoje, o capítulo de hoje, Richard Simonetti coloca tudo em nossas mãos, e é isso mesmo, né? Existe a questão dos atenuantes, mas também tem um agravante de não ter buscado, se esforçado para sair daquela situação. É por isso que nós estamos estudando, resolvemos fazer esse programa para que a gente tenha subsídios para poder orientar, ajudar as pessoas que estão nesse estado, né, orientá-las qual o caminho que elas devem seguir e fazer com que, num conjunto, né, de pessoas envolvidas nessa tendência de ajudar, fazer com que essas pessoas voltem à alegria de viver. Então chegamos ao final de mais um programa. Uma boa noite aos amigos do perfil do Instagram. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos. Esse programa vai ser postado lá no nosso canal do YouTube, TV Chico Xavier. Assistam os anteriores, né? Aceitamos sugestões, né? E estamos aqui completamente abertos. A TV Chico Xavier, radiochicoxavier.com, foi justamente criada para que aqueles que desejem participar com orientações, com ajuda até de trabalhar algum tema, os profissionais, convidamos 2 profissionais, oportunamente nós estaremos trazendo eles aqui para aprofundar essa questão desse tema. E precisamos, é claro, da ajuda de todos vocês, os amigos do Facebook também, precisamos da ajuda de todos.
nós não temos o conhecimento todo, né? Todos nós somos aprendizes aqui na Terra, somos alunos, e abrimos esses espaços justamente para que possamos nos reunirmos e num conjunto, e num esforço único de ideias, fazer com que cresça esse leque de possibilidades para que possamos ajudar as pessoas, no caso nosso aqui do programa Alegria de Viver, que passam por essas situações de querer fugir da vida, né? E nós sabemos que não fugimos da vida, porque nós não morremos, né? Continuamos a viver apenas em uma outra dimensão, né? E assim, no intuito de que possamos nos unirmos para nos capacitarmos e ajudar as pessoas que precisam mais do que nós, e também na certeza de que vocês irão nos ajudar, vamos nos acessos lá no nosso canal no Facebook, na TV Chico Xavier, lá no canal do YouTube, com o qual precisamos de inscrições, né, para que possamos estar em outro nível, né, é tudo gratuito, as inscrições lá, seguir o perfil do Instagram, aqueles que querem continuar com a nossa programação, escutar, poderá baixar o aplicativo Radiosnet no seu celular ou no seu iPhone, né? É uma programação independente. Algumas vezes nós sincronizamos com a mesma programação na rádio com a TV Chico Xavier, mas 90% ou mais um pouco é uma programação independente, é uma programação própria, é muito bela, e nós atingimos, para vocês terem uma ideia, nesse mês de julho, 6.174 acessos, só no aplicativo do Radiosnet. Pessoas que, uma vez ou outra, em algum momento, liga, né, sintoniza na nossa rádio para ouvir mensagens, músicas, orientações. É muito bela, muito bela. Vocês deveriam fazer a experiência, né? E que possamos, juntos, com esse programa Alegria de Viver, espalhar o maior número, compartilhar com seus amigos. E na sexta-feira, às 19h30, estaremos aqui mais uma vez com o programa Alegria de Viver, que são 3 programas por semana. Segunda, quarta e sexta, às 19h30. Às 18 horas nós temos o passe virtual, que é o nosso momento com oração. E às 22 horas, todos os dias, agora esse é todos os dias, o momento com Chico Xavier. Estaremos iniciando o programa, o estudo do Livro dos Espíritos. Estaremos também iniciando 3 programas com 3 companheiros, para que vocês não cansem muito da minha da minha presença aqui diante de vocês. Será o nosso companheiro Irapuã Corrêa, que estará fazendo o programa. O tema vai ser, o nome do programa, o Espiritismo e a Filosofia. Teremos um programa com Aristóteles, que será dedicado ao estudo das obras de André Luiz, e nós teremos um programa com Jimmy Costa, que será o tema No Caminho do Amor. Quer dizer, nós estamos aos pouquinhos recheando a TV Chico Xavier de programação própria, para que possamos juntos justamente fazer com que o conhecimento espírita nas suas diversas áreas possa expandir em todos os cantos do planeta. Muita paz, muita luz. Agradecemos a todos que estiveram aqui conosco, e fiquem mais um pouquinho com essa música belíssima do grupo Semeate, intitulada Reencontro. É uma música do CD novo.
você. Sinto que já estivemos aqui em um passado que ficou dentro de mim. Tantos anos foram pra caminhar, desvios no caminho até encontrar você. Sinto o sol de um novo dia em tua companhia. Não tenho solidão. Alma, corpo e coração juntos podem ser capazes de fazer o amor brotar.